Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do empate entre Ceará e Fortaleza no Clássico Rei. O gol do Fortaleza marcado pelo Bareiro e o gol do Ceará marcado pelo Pedro Raul. Pedro Raul tem feito muitos gols aí na temporada 2025. E o empate foi melhor para o Ceará, né, que conquistou um ponto, chega aí aos 39 pontos na competição e busca aí pelo menos mais 2 vitórias para chegar a 45 e não se preocupar com rebaixamento. Agora, pelo lado do Fortaleza, um resultado péssimo, até porque vinha ganhando até o fim da partida. Teve uma chance com o Herrera, que o jogador do Ceará deu mole, e ele cara a cara perdeu o gol. Ali poderia ter sido 2-0 e o Fortaleza vencer a partida. Agora o Fortaleza fica com 29 pontos. O primeiro time que está fora da zona é o Vitória com 34. Então, a situação do Fortaleza está bem difícil. Vamos aí trazer o pós-jogo. Vamos reagir aqui no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu vou dar a minha opinião aí, o que eu achei da partida. Muito bem, Carlos Eugênio. Vamos seguir aqui na 32ª rodada. No Castelão, o Ceará arrancou um empate contra o Fortaleza. No fim do jogo, complicou a situação do rival. O Leão saiu na frente. Aos 36 do primeiro tempo, o Breno Lopes cruzou na área. E aí o Bareiro subiu sem marcação e fez 1-0. Ele imita um vovô na comemoração. E aí o empate do Vozão no Clássico Rei veio aos 44 do segundo tempo. O Marcos Vitor cruzou na área e o Pedro Raul fez de cabeça ali no contrapé. O Breno, 1-1 foi o placar final. O Fortaleza estava precisando muito desses 3 pontos para ainda sonhar com a saída da zona de rebaixamento, não nessa rodada, mas pensando no restante do campeonato. E não foi isso que aconteceu, apenas 1 ponto a mais. A situação é muito difícil. O Ceará com mais posse de bola nessa partida, 62% a 38%. 13 finalizações do Ceará, 7 do Fortaleza. Finalizações no alvo, Fortaleza melhor, 4-3. Grandes chances, 2 grandes chances para cada um. E ações na área rival, 20 do Ceará e 8 grandes chances do Fortaleza. Vamos ouvir, então, os técnicos de Ceará e Fortaleza e já falamos sobre a partida. Mais um clássico bastante movimentado, como normalmente né? Um jogo muito disputado, com alternâncias dentro da partida. Eu acho que no todo a gente esteve um pouco melhor, com um pouco mais de posse de bola, né? Mas o Fortaleza sempre muito perigoso nas transições. A gente tentou ajustar isso, que eles foram muito bem contra o Flamengo e contra o Santos. E a gente sabia que teria velocidade, principalmente jogando Moisés. Então a gente procurou tentar controlar o jogo, mas tirando a transição. Mas naturalmente acaba chegando de outras formas, né? Como foi o lance do gol, né? Numa jogada de bola parada, que acabou que a gente sofreu o gol. Mas a gente continuou persistindo, buscando, e até que no final a gente foi premiado, né, conseguindo o empate. É claro que a gente sempre joga com o intuito de vencer, né, mas é um jogo muito disputado, são detalhes que definem ele. Hoje definiu na questão do empate. E em relação ao próximo jogo, pouco tempo de recuperação, um jogo muito difícil contra o Corinthians lá, em qualquer situação, mas a nossa equipe consegue se mobilizar. A gente já passou por isso em outros momentos dentro da competição, dentro do Campeonato Brasileiro. É claro que ainda está muito cedo, mas vamos ver como que os jogadores vão se reapresentar. Uma sequência muito pesada de jogos aí, vão para o 5º jogo aí no intervalo de 15, 16 dias. Mas tem outros atletas no elenco também, que talvez a gente possa dar uma rodada para oxigenar um pouco mais a equipe. Creo que el hincha tiene que estar tranquilo de lo que vio del equipo nuevamente. Se hizo un gran esfuerzo, se jugó el clásico para ganarlo de la manera que habíamos trabajado, pero bueno, nos vamos con una sensación de bronca porque estuvimos a pocos minutos de poder conseguir los 3 puntos.
Tranquilo, não tem como os índios estarem, né? A situação do Fortaleza é muito difícil. Estava conquistando esses 3 pontos que seriam realmente algo para sobreviver na Série A do Campeonato Brasileiro e acaba não conseguindo porque o Ceará consegue esse empate no finalzinho. Se tem alguém que está lamentando demais o resultado desse empate, é o torcedor do Fortaleza, Rafa. Verdade, Marcela, mas assim, pelo jogo em si, desconsiderando o fato do Pedro Raul ter empatado o clássico no penúltimo minuto, né, do segundo tempo, pelo jogo em si, o Ceará merecia até vencer a partida. Aliás, primeiro tempo, metade do jogo não aconteceu. Os dois times com muita cautela, com muito medo de arriscar, mas quem ainda assim tentou mais, principalmente através das construções do Vina, foi o Ceará. E foi o Fortaleza que abriu o marcador, né? E aí veio o segundo tempo, a necessidade de fazer a ocasião, o Ceará reagindo, o Fortaleza teve oportunidades em contra-ataques, o Herrera perdeu um gol, recebeu um presente do zagueiro e desperdiçou a chance clara com o goleiro, podia ter feito ali 2-0, sacramentado a vitória para a equipe do Fortaleza, mas isso não aconteceu. E o Palermo fez alterações para segurar 1-0, quando ele colocou o Matheus Pereira, quando ele colocou o Lucas Crispim. Claramente a intenção dele foi não tomar o gol de empate. Acabou sendo castigado, porque esse cruzamento no finalzinho encontrou a cabeça do Pedro Raul. Impressionante, os 10 gols no Brasileiro, 16 na temporada. Ele realmente criou química com o clube. Ceará e Pedro já estabeleceram uma relação bem interessante, 1-1, castigo para o Fortaleza, mas pelo jogo como um todo, o Ceará jogou melhor. Tá certo, Rafa. Tá aí, então, um empate de Ceará e Fortaleza. Teve clássico, então, no Campeonato Brasileiro. Vamos seguir o Sport Center agora com informação do Flamengo. Um clássico com todos os temperos de clássico. Um clássico com guerra bendita de mosaicos. Ceará levando a maior bandeira do Brasil, Fortaleza fazendo uma festa, um mosaico maravilhoso. A torcida fez a parte. E dentro de campo um jogo tenso, um jogo truncado, um jogo de muita marcação. E os gols saíram exatamente em vacilos parecidos. Na mesma trave, do mesmo lado, jogadas parecidas. Do Fortaleza, cobrança curta, cabeçada do Barreiro, que abre o placar. Fortaleza esperava já esses 3 pontos e com um artilheiro, com um matador, com um homem de área, não se pode piscar e não se pode vacilar. E o Pedro Raul fez prevalecer a sua experiência em jogos decisivos. Foi de cabeça, foi lá, subiu mais alto, empata o jogo 1-1. Resultado, diga-se de passagem, justo. Saiu melhor para o Ceará, porque vinha em desvantagem, ganha mais um ponto. Esse ponto do Fortaleza praticamente não adiantou nada. O Fortaleza ainda está na vice-lanterna, restando 7 jogos. Vai ter que vencer 5 e empata 1. Eu acho que esse jogo de hoje, eu não tenho nenhuma dúvida, o Fortaleza, infelizmente, praticamente a possibilidade de permanecer está descartada. Ele agora tem 96% de chance de ser rebaixado. Foi uma festa bonita, foi um jogo típico de um clássico de muita provocação, palavras de idas e vindas. O Fortaleza teve uma chance em um vacilo ali no segundo tempo, na saída da defesa do Ceará, não soube aproveitar. Placar de 1-1, parabéns às torcidas pela belíssima festa. Ceará segue rumo à Sul-Americana e o Fortaleza vai ter que juntar os cascos e ainda que restaram para que o ano que vem ele possa fazer uma melhor administração, porque esse ano é um ano que tem que se apagar para o Fortaleza. E aqui digo sem medo de errar, não dá mais. Você restam 7 jogos, você tem que ganhar 5 e empata 1, aí já era. Independente de vitória ou Santos, eu ainda acredito que o Santos ainda vai poder ser rebaixado. Bem, parabéns às torcidas. Esse é o meu comentário. Um jogo de aproveitamento cirúrgico, tanto de um lado como para o outro. Levou melhor a vantagem o Ceará nesse 1-1, porque manteve o tabu. É o meu comentário para Ceará 1, Fortaleza. O Fortaleza vencia um clássico importantíssimo, com uma provocação que não foi nem provocação no fim das contas, mas Pedro Raul marcou no finalzinho um gol que pode ter sacramentado um destino cruel para o rival.
Bom, primeiro que a gente não pode falar sobre esse clássico sem primeiro enaltecer as duas torcidas com bandeirões insanos, provocações absolutamente saudáveis. Eu sei que você treme. Do outro lado, um vovô chorando. E o Castelão lotado. Viva as torcidas divididas. Viva o estádio de futebol com duas torcidas. Dentro de campo, quem começou fazendo o gol foi o Adam Bareiro. E aí ele imitou um idoso. Aí a galera, obviamente, pensou que pudesse ser uma provocação ao vovô. Eu mesmo pensei isso. Só que o Bareiro, na entrevista no intervalo, falou que foi uma homenagem para um amigo dele que fez aniversário de 50 anos e o pessoal chama ele de velho pra zoar ele. E quem de fato não perdeu o gás na reta final foi o próprio vovô. Aos 44 do segundo tempo, o carrasco Pedro Raul marcou. E o Vina, moleque, achando um chinelo, 2 chinelos no campo. Bom, no fim das contas, 1-1. O Fortaleza estava chegando a 31 pontos e estava ali voltando para uma esperança de briga. E o Ceará estava ficando com 38. Esse ponto alivia ainda mais a situação do Vozão. E, cara, esse gol do Pedro Raul pode ter sido desesperador para o futuro do Fortaleza, que infelizmente está cada vez mais perto da Série B. Clássico empatado no Castelão. Esse empate não resolve, o Ceará não está livre do rebaixamento, pode pensar em algo mais. Não é isso, mas complica demais a vida do Fortaleza, que se vê numa situação de novo a 5 pontos, faltando menos jogos para o fim do campeonato. Então a situação do Fortaleza é cada vez mais complicada. E por isso, assim, não é só por isso, mas por isso que a torcida do Ceará saiu de campo comemorando. Quero saber também a sua opinião, deixa aí nos comentários o que é que você achou do clássico, último clássico rei, 5º e último clássico rei do ano. Fortaleza completou agora 10 jogos sem vencer o Ceará. A última vitória do Fortaleza sobre o Ceará foi na primeira partida da final de 2023. De lá para cá, 10 jogos sem o Ceará perder do Fortaleza. Então deixa aí nos comentários. A gente se vê e será em breve. O Ceará termina 2025 sem saber o que é perder para o Fortaleza. No último clássico rei do ano, empate em 1-1. Agora são 10 jogos de invencibilidade contra o maior rival. Nessa temporada, 5 partidas, com 3 vitórias alvinegras e 2 empates. 1-1 aqui na Arena Castelão teve contornos dramáticos e tem um gosto de vitória para o lado alvinegro e de derrota para o lado tricolor. Em qualquer contexto, o empate já seria pior para o Fortaleza, pela situação de tabela e pela necessidade de ganhar uma sobrevida na luta para sair da zona de rebaixamento. O Ceará está fora do Z4 e fica numa situação mais tranquila. E pelo desenho do jogo, fica ainda mais essa sensação de que o Ceará sai muito mais vitorioso, com muito mais motivos para comemorar desse empate. O roteiro do jogo acabou sendo cruel com o torcedor tricolor e acabou premiando demais o torcedor alvinegro. É importante destacar que foi um jogo de poucas oportunidades. Não foi um jogo de muitas chances de gol, muitas chances claras de gol. Mas no primeiro tempo, Fortaleza teve a efetividade para sair na frente com o gol do Adam Bareiro, cruzamento do Breno Lopes, gol típico de centroavante. O detalhe é que num clássico de poucas oportunidades, não é possível dar-se ao luxo de perder chances claras de gol. Fortaleza teve a bola do jogo aos 20 minutos do segundo tempo. No erro do Marcos Vitor, na saída de bola, o Herrera tem a chance de fazer o 2-0, mas finaliza e o Bruno Ferreira faz uma grande defesa. E aquele é o lance que é um divisor de águas na partida. Porque se o Fortaleza faz 2-0, praticamente liquida a fatura. Dificultaria demais uma eventual reação para buscar o empate do time do Ceará. Mas o Fortaleza perde a oportunidade e aí é castigado. O Ceará melhora no segundo tempo, cresce, o Palermo faz mudanças para tentar recuperar o meio de campo, recua as linhas do Fortaleza. Fortaleza, na maior parte do tempo, até conseguiu se defender bem, mas o Ceará teve uma chance com o Vina, que acabou desperdiçando, e teve uma chance com o Pedro Raul. O Pedro Raul é incrível. A única chance clara que ele teve no jogo, ele aproveitou. E o detalhe, o Marcos Vitor, que falhou no lance que poderia ter dado o segundo gol do Fortaleza, construiu a jogada do gol de empate do Ceará. Muito mérito desse camisa 44, que rodada após rodada tem novas atuações que chamam a atenção. Muita personalidade para conduzir, para carregar e dar uma assistência impecável para o Pedro Raul, de cabeça, aos 44 minutos do segundo tempo, deixar tudo igual, deixando o placar final em 1-1. Resultado que dá ao Ceará muito mais ânimo pela maneira como foi conquistado, um Ceará que se recusa a desistir, que luta pelo resultado até literalmente o último minuto, e do outro lado, um Fortaleza que mais uma vez, no Clássico Rei, não consegue dar a resposta desejada ao seu torcedor. Sai com uma sensação de derrota pelo resultado, que é terrível em termos de classificação, e também pelo que foi o jogo. E o Ceará sai, obviamente, muito mais fortalecido, com muito mais moral, pela maneira como buscou o resultado.
O roteiro já estava sendo escrito e se encaminhava para o seu final. O Fortaleza ia encontrando a vitória que tanto precisava para começar a olhar o impossível por outra ótica. Mas se existe balde de água mais fria que essa, eu desconheço. O gol de Pedro Raul aos 45 do segundo tempo é a frustração desenhada para o Lion e ela atende pelo nome de Ceará, o maior rival do clube. O Vozão teve mais a bola, finalizou mais, trocou mais passes e caçou uma única bola que chegou na cabeça do centroavante e isso não é coincidência. O atacante, depois de um momento de oscilação na temporada, voltava a fazer bons jogos e se tornar importante para o time, vezes sem gol, vezes com bola na rede, como aconteceu no duelo contra o Fluminense no último final de semana. E em outras partidas nessa mesma temporada também, são 16 gols marcados, onde Pedro Raul participou diretamente de 15 pontos conquistados pelo seu time no Brasileirão, apenas com seus gols. São 10 na competição e o gol do título cearense também veio dele. Com 39 pontos na tabela, o Vozão não apenas se vê abrindo distância do Z4, como também vê o seu maior rival se afundar na tabela com 10 pontos a menos. O Ceará não só assiste o momento ruim do rival, como também faz o Lion sofrer, tendo em vista que a situação na tabela é difícil para o Fortaleza, mas a vitória ia dando ainda mais confiança para o time fugir do rebaixamento, onde agora, nesse momento, o jogo atrasado contra o Atlético Mineiro se torna crucial para a permanência. O Fortaleza teve tudo o que precisava em mãos nessa noite, porém o futebol é tão cruel que em um único espaço cedido, numa tentativa de se defender em muitos momentos, o seu rival cravou os pés do torcedor do Lion no chão. Nem a saída de Vojvoda foi o suficiente para o clube voltar a vencer o Ceará depois de 10 jogos agora. São mais de 2 anos sem vitórias do Fortaleza contra o maior rival e assim continuará pelo menos até o próximo ano. Mas o Fortaleza achou mesmo que ia ganhar do Ceará agora? Justo agora? O Fortaleza nos últimos anos vivendo os melhores anos da sua vida, a melhor fase da sua vida, chegando em final de Sul-Americana, disputando Libertadores algumas vezes, ficando na Série A anos e anos e mesmo assim estava sempre apanhando do Ceará. Aí agora que o time tá numa draga, tá prestes a voltar para a Série B, achou que ia ganhar? O Ceará até deixou ter uma esperançazinha, parecia que ia conseguir uma vitória depois de anos. Mas o Vozão castigou já na reta final com o gol do Pedro Raul. Porque é isso, o Clássico Rei não é uma paternidade, não é que o Ceará é pai e o Fortaleza é filho. O Ceará é o Vozão e o Fortaleza é seu netinho. É inacreditável, bicho, porque assim, é um clássico lindo, um clássico maravilhoso, tem um nome bonito, duas torcidas incríveis, fazendo uma grande festa, torcida dividida, mosaico dos dois lados, provocação, mas no final é sempre a torcida preta e branca sorrindo e a tricolor chorando. Não quero ser pessimista aqui, mas eu acho que o Vozão jogou a pá de cal no Lion. Um empate com sabor de vitória para o torcedor alvinegro e bem amargo para o torcedor do Fortaleza. Assim a gente pode simplificar esse 1-1 pelo Campeonato Brasileiro, último Clássico Rei da temporada. No jogo, apesar da formação com o Moisés no lugar de Pochettino, jogando pelo lado esquerdo, se imaginava um Fortaleza se lançando ao ataque, um jogo muito mais controlado entre as defesas do que mais as questões ofensivas de cada time. E o gol sairia muito de um detalhe, com quão travado estava a partida. Detalhe, talvez, na esperteza do Fortaleza entre Pierre e Breno Lopes, ao bater o escanteio rápido para o gol de Barreiro. E a partir dali, o jogo tomou um caminho que a gente não costumou ver nos últimos anos entre Ceará e Fortaleza. De um Fortaleza apostando nos contra-ataques e o Ceará precisando se lançar ao ataque. No segundo tempo, isso se intensificou. Fortaleza até tem uma chance de ouro quando Marcos Vitor faz uma bobagem na saída e por muito pouco Herrera não faz o 2-0. Mas a tônica era de um Ceará indo ao ataque, buscando o ataque e um Fortaleza cozinhando o jogo, tentando uma outra ação de contra-ataque. As alterações, inclusive, foram sempre nessa base. O Ceará terminou o jogo, por exemplo, com Pedro Raul e Ailon jogando por dentro, dois jogadores abertos do lado, tentando fazer uma pressão ofensiva, enquanto o Fortaleza fechou a casinha jogando um 4-5-1, com apenas Lucero mais à frente já no lugar de Barreiro, enquanto o Ceará tentava, na base do sufoco, fazer seus gols. O Fortaleza até conseguia neutralizar as jogadas ofensivas mais conscientes do Ceará. Tanto que a grande chance alvinegra tinha saído numa abafa em que Vina chuta para fora. E em jogos assim, e o Ceará viveu um pouco disso no primeiro tempo contra o Fluminense, o diferente, o improviso, costuma te dar um resultado diferente, costuma quebrar a lógica. E o gol de empate do Ceará tem muito disso. O mesmo Marcos Vitor, que cometeu uma bobagem, quase deu o segundo gol do Fortaleza,
foi o responsável pelo improviso do dia. Faz uma jogada espetacular, sai do lugar comum, não deu um toquinho para o lado, procurando o Fabiano, lateral direito, e encontra Pedro Raul. E aí a ironia. Foi a única finalização de Pedro Raul no jogo. Pedro Raul tem 10 gols do campeonato. 10 dos 30 gols do Ceará. Pode não manter um nível de atuação altíssimo ao longo de toda a competição, mas é sim o dono dessa posição. E não à toa, é por conta dele que o Ceará vai terminar o ano sem ter perdido um único clássico rei na temporada. Por conta dele e por conta do poder de improviso de Marcos Vitor, que quebrou as regras, vamos falar assim, fez a jogada fora do comum, aproveitou o espaço que não existia e serviu o camisa 9 alvinegro, que acabou empatando o jogo quando o Ceará buscava o ataque e não conseguia criar tanto. Empate com sabor de vitória para o Ceará, empate com sabor de derrota para o Fortaleza. O gol marcado pelo Pedro Raul aos 44 minutos do segundo tempo fez com que o Ceará chegasse aos 39 pontos, terminasse a rodada em 13º lugar e ficasse ainda mais próximo do tão sonhado objetivo de se manter na Série A do Brasileiro. E para completar, ainda ampliou o tabu sobre o Fortaleza. Agora são 10 partidas sem perder para o maior rival. Enquanto para o Fortaleza, que estava ganhando até os 44 do segundo tempo e na próxima rodada poderia até sair da zona do rebaixamento, agora termina a rodada na penúltima colocação com 29 pontos. O Palermo acho que surpreendeu a todos na escalação ao colocar o Moisés no lugar do Pochettino, que estava suspenso, jogar com 4 atacantes. E o Fortaleza até que foi bem no primeiro tempo, inclusive mais eficiente, porque teve uma ótima chance e colocou a bola para dentro. Só que no segundo tempo, com 16 minutos, o Palermo já se desfez do seu esquema tático, tirou o Moisés para colocar o Crispim, voltou ao 4-3-3, mas logo depois, com 23 minutos, tirou 2 atacantes. Tirou o Breno Lopes e tirou o Herrera para colocar o Matheus Pereira e o Pikachu. E aí chamou a equipe do Ceará, que foi para cima. Colocou Mugni, Fernandinho, Ailon, Lourenço e partiu para buscar o empate. E de tanto insistir, de tanto ter a posse de bola, como o Fortaleza estava muito lá atrás, o Ceará pressionou e aos 44 minutos, uma bela jogada do Marcos Vitor, que quase deu um gol lá no início do segundo tempo, numa bobeada incrível, mas foi o próprio zagueiro que avançou com a bola e deu um belo cruzamento, uma assistência para o Pedro Raul fazer o gol do empate. Agora, se para o Ceará está mais tranquila a situação, para o Fortaleza está cada vez mais difícil. Vai ter que ganhar do Grêmio domingo na Arena Castelão e secar os concorrentes, enquanto o Ceará vai a São Paulo enfrentar o Corinthians. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o empate entre Ceará e Fortaleza. Agora eu vou trazer a minha análise aqui, a minha opinião do que eu vi da partida. A gente pode colocar, pessoal, pro torcedor do Fortaleza é de se lamentar, né? Porque estava vencendo até o fim da partida praticamente, tomou o gol aos 44, mas o jogo foi um pouco igual. Se a gente for analisar com calma, pode até ter sido um resultado justo, porque principalmente no primeiro tempo, um primeiro tempo muito tenso, as duas equipes não arriscando, porque de certa forma o empate era melhor para o Ceará e o Fortaleza tinha que atacar, só que aquele negócio, né, principalmente aí nos estaduais, o Ceará tem se dado melhor nos clássicos contra o Fortaleza, então o Fortaleza não queria dar brecha, então estava bem tenso, bem pegado o jogo, muitos cartões, e aí o Fortaleza conseguiu abrir o placar numa bobeira do Fortaleza, né, numa bobeira do Ceará, uma jogada de escanteio, o jogador tocou o Breno Lopes, ele cruzou e o Barreiro cabeceou. E aí o jogo continuou pegado, aí fomos para o segundo tempo, aí no segundo tempo o Ceará tinha que atacar, atacou, o Fortaleza tentou segurar o resultado, mas não conseguiu. E terminou 1-1, melhor para o Ceará. Os jogadores fizeram muita festa aí após a partida. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.